Eu quero começar falando do meu post lá, que eu fiz hoje por volta de meio-dia, né? Que o resultado que você procura talvez esteja no esforço que você não faz. E eu quero contar um pedacinho da minha história aqui, eu já contei inclusive isso algumas vezes, mas eu sei que tem muita gente nova, né? Tem muita gente nova no Instagram, tem muita gente que não conhece a minha história com riqueza de detalhes, então eu vou relembrar um pedacinho dessa história para explicar o que me motivou a fazer aquele post de hoje, né? Eu e a minha equipe. Quando eu cheguei à Venda Nova, 12 anos atrás, eu não estava só mal financeiramente, eu também estava muito mal emocionalmente, né? Eu estava com a vida emocional desestabilizada. Eu acho que não tem nada que destrói mais uma mulher do que ela estar emocionalmente desequilibrada, né? E aí eu lembro que meu irmão foi uma pessoa que me ajudou muito na época, quando eu cheguei aqui. E ele me ajudou com as dívidas, né? Ele me ajudou com o que eu tinha de dívida. Ele falou, eu vou pagar as suas dívidas, vou pagar tudo que você deve. Que na época era em torno de 80 mil reais. E ele falou, você vai me pagando à medida que você for conseguindo pagar. Eu demorei aí alguns anos para pagar meu irmão. Mas um dia eu lembro que e eu tava pagando ainda a dívida. E eu lembro que tinha um show do Vitor e Léo aqui na cidade vizinha. E eu quis muito ir no show. Então eu fechei o salão mais cedo, eu comprei roupa para ir no show e pagando dívida. Eu comprei os ingressos e eu fui pro show. E a noite foi divertida, foi ótimo e tal. Imagina, eu tinha 28 anos, estava solteira. Imagina, eu tinha que estar no lugar onde as pessoas estavam também, né? E aí eu lembro que no outro dia eu voltei para casa, né? E no outro dia, na segunda-feira, eu tinha um monte de coisa para pagar. Mas eu tinha um monte de coisa para pagar. E aí eu liguei para ele. Falei, Nuno, olha só, eu tô com umas contas para pagar aqui, queria minha ajuda e tal. Aí eu lembro que ele virou para mim e falou assim, enquanto você não tomar a decisão que vai mudar a sua história, você vai sempre continuar precisando de dinheiro na segunda-feira. Enquanto você não tomar uma atitude, Hilda, e entender que esse momento agora é um momento que você precisa parar, avaliar, pagar o que você deve, para depois você curtir um show numa noite de sábado, enquanto você não tomar essa atitude, enquanto você estiver se comportando dessa forma, você não vai conseguir crescer. E eu não vou te ajudar. Hoje você vai se virar. Gente, aquilo caiu para mim assim como uma bomba, né? Porque ali eu me dei conta de que para eu ter a vida que eu sonhava, eu tinha que tomar uma atitude. E eu vivia culpando as pessoas, né? Eu vivia culpando o comércio, eu vivia culpando que o comércio estava ruim, eu vivia culpando todo mundo, mas eu não assumia a culpa da minha vida estar desestabilizada. Entende? Eu deixei a minha vida chegar num ponto em que eu falei, gente, eu preciso acabar com tudo isso, né? Em meias palavras aqui, de tão desesperador que era o meu momento. E naquele dia, com aquela frase, foi um start, assim, sabe? Eu falei, daqui pra frente, ele tem razão. Que eu tenha que abrir mão de tudo mesmo, de verdade, mas que eu quero construir uma nova história pra mim. E a minha história começou a ser construída a partir dali. Na dor, no sofrimento, nas noites sem dormir, no sábado sozinha dentro de casa, porque não tinha companhia, não tinha dinheiro para sair. Porque quando você não tem dinheiro, gente, quem quer sair com você quando você não tem dinheiro? Ninguém quer sair com você, ninguém quer carregar um gosto, pessoa que não tem nada. Ninguém quer, sabe? Não que eu não fosse uma boa companhia, mas realmente não tinha dinheiro para comprar um lanche, né? Então, qual foi o motivo daquele post hoje lá no feed? Qual é o esforço que eu estou fazendo para que as coisas ao meu redor fiquem diferentes e se transformem de fato? Qual é o esforço que eu estou fazendo? Porque, gente, eu sempre falo aqui, o tema da nossa live hoje não é esse, tá? Eu só quero abrir a live com esse tema, assim, que eu quero já mexer, tocar no coração de vocês. Eu não conheço ninguém do fundo do meu coração, eu não conheço ninguém que não tenha se esforçado,
que não tenha se dedicado, que não tenha estudado, que não tenha acreditado no seu sucesso. Eu não conheço ninguém que de fato não tenha transformado sua história. E o final do ano é um momento que a gente para muito para pensar. Final do ano sempre mexe muito comigo, né? Eu fui uma criança muito pobre, de infância muito pobre, a gente nunca teve árvore de Natal, a gente nunca teve presente, a gente não tinha essas coisas, né? E não fazia falta, sinceramente, assim, o nosso universo era tão limitado, a minha infância foi tão... que aquilo ali não fazia falta pra gente, né? Então, era o Papai Noel que passava na rua jogando bala, pra gente já tava bom demais aquilo, né? Mas, de fato, o final do ano, ele faz a gente repensar, não é verdade, gente? Quando chega o final do ano, você olha para trás e você avalia a sua vida. Porque Deus faz isso com a gente, né? Então, na virada do dia 30 para o dia 31, né? É como se ele viesse aqui no seu ouvido e fizesse um estalo e fala aí para mim como é que tá a sua história. Então, mesmo que você não tenha essa conexão forte com Deus, você pensa. Você para pensar e você para avaliar. E aí eu lembro que os finais de ano chegavam para mim e era muito torturante, porque assim, eu não conseguia tirar umas férias, eu não conseguia ir pra praia, eu não conseguia. Mas durante o ano inteiro eu esbanjava. Durante o ano inteiro, ou quando eu não podia esbanjar, eu não pensava de que final de ano ia chegar e eu ia ficar aí 15, 20 dias parada, enfim. Porque o movimento cai em janeiro para todo mundo, a não ser para quem está na praia, mas do contrário cai para todo mundo, não é verdade? E aí esse ano eu parei para pensar no final do ano, sabe? Eu vou compartilhar uma outra coisa muito interessante para vocês. Eu já vou compartilhar um monte de coisa com vocês. No início desse ano, eu acredito na fé de todo mundo, respeito a fé e a religião de todos, tá, gente? Mas no início desse ano eu fui abordada por uma pessoa muito especial. O nome dele é Evaristo e ele trabalhava como zelador, ele trabalhava... Não é zelador que fala, quando você toma conta de um condomínio, é zelador? É isso que fala? É zelador, né? Mas eu sempre acho que ele é tipo um gerente, ele é o gerente da galeria que eu alugo. Eu vou citar o nome dele aqui porque foi muito especial e ele me parou um dia e ele falou, Hilda, esse vai ser o ano mais próspero da sua vida. Ele não falou de dinheiro. Ele falou, esse vai ser o ano mais próximo da sua vida e Deus vai transformar a sua história esse ano. Isso ele me falou em fevereiro desse ano, no início desse ano. E aí eu estava pensando nas palavras dele recente, até compartilhei com meu marido. De fato, foi um ano financeiro muito bom para mim. Não seria muita hipocrisia eu chegar aqui e falar para vocês que não foi bom, né? Foi excelente, foi um ano maravilhoso. Eu vendi muito curso online, meu salão ficou lotado o ano inteiro. Graças a Deus, foi muito próspero para mim. Mas, gente, sabe o que eu entendo disso? Que foi o ano em que eu mais prosperei na vida do outro. Não era de mim que ele estava se referindo. Não era, estou arrepiada aqui falando para vocês. Ele não estava falando da minha vida financeira, ele estava falando o quanto eu seria próspera na vida do outro. E eu avaliando a história hoje dos meus alunos, acompanhando o desenvolvimento dos meus alunos, acompanhando a história, a evolução, o quanto eles cresceram, eu consegui entender essa promessa de Deus na minha vida. Né? Que ele tinha realmente esses planos, esses projetos. Eu sei que isso vai ficar muito maior. Né? E eu demorei um pouco para entender e para aceitar, mas hoje eu aceito a minha história, né? Eu aceito que essa conexão que eu tenho aqui com vocês, ela vai ser única. E ela é duradoura, e ela é vindoura, e ela está nos projetos de Deus, né? Então, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Tava com saudade das aulas de segunda? Eu tava morrendo de saudade, gente. Eu tava com muita saudade e é sempre muito significativo para mim estar aqui. Eu me preparo muito para estar aqui para falar com vocês, porque eu quero que seja realmente algo que vai tocar vocês, que vocês vão sair daqui com vontade de estar aqui segunda que vem, sabe? Senão não faz muito sentido, né? E eu sempre falo que não é sobre mim. Eu sempre falo que o que eu compartilho é sobre todos, né? Porque quando eu estou aqui, que eu coloco a tela, que eu começo a compartilhar a minha história com vocês, eu sei que eu toco vocês. Eu sei que muita gente se vê, se identifica, fala, poxa vida. Então, assim, para concluir, para resumir isso tudo, o que eu tenho para falar para vocês é, se eu conseguir sair do fundo do poço, sair das minhas mentiras, porque a gente vai falando mentira para nós mesmos, não é verdade?
das minhas enganações e das coisas que eu criava ao redor para ser feliz e que não eram reais. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Por mais ruim e difícil que esteja. Então, o final do ano está chegando. A gente precisa reavaliar. A gente precisa parar para pensar. E a gente precisa tomar decisões. Né? E nós precisamos ter atitude. E é atitude que você toma hoje que vai mudar a sua história amanhã. Né? Então, foi o ano mais próspero da minha vida, mas porque eu tomei uma atitude alguns anos atrás. De abrir mão de muitas coisas. Né? Para estar aqui hoje falando para vocês com toda a propriedade. Ok? Agora, eu quero